Vamos falar agora sobre as operações com números inteiros e o estudo dos números fracionários. Ainda é a introdução, certo? Então, quando a gente fala de operações com números inteiros, a primeira operação que a gente precisa falar é a adição. Então, por exemplo, eu quero somar 3 mais 5. Isso vocês já sabem fazer, né? 8. Agora imagine que eu queira somar 3 mais 5. Ah, professor, e agora que tem dois sinais envolvidos? Esses dois sinais aqui, pessoal, o sinal de mais do lado de fora, ele não altera em nada essa operação. Então, esse sinal de fora, como não altera nada o sinal que vem a seguida, então é a mesma coisa que 3 mais 5. E aí daria 8 também, do mesmo jeito. Ah, professor, se fosse 3 mais menos 5. Se fosse 3 mais menos 5, aí a conta que você ia fazer era 3 menos os 5. Ô, professor, e como é 3 menos 5? Observe que 3, você tem um mais 3 e um menos 5. Então, são sinais diferentes. Esse aqui está positivo, esse é negativo. Então, a regra diz assim: quando você precisa operar uma soma com sinais diferentes, então você faz a diferença dos dois. Então, você faz 5 menos 3, dá 2. E aí você conserva o sinal daquele valor que é maior em módulo, né? Se você observar, o módulo de menos 5 é 5. O módulo de 3 é 3. Então, quem é o maior valor em absoluto em módulo? Quem tem é o menos 5. Então, você vai conservar o sinal do menos 5. Aí, se por acaso eu tivesse mais 4 mais menos 11. A mesma ideia. Mais 4. Esse mais aqui ele não faz diferença nenhuma no sinal que está vindo em seguida, que é o sinal de menos. Então é a mesma coisa que mais 4 menos 11. E aí você vai usar o mesmo raciocínio. Sinais diferentes e eu quero operar uma adição. Então você tem que fazer 11 menos 4. 11 menos 4 dá 7, né? E conservar o sinal do maior valor, do número que tem o maior valor em módulo. Então, como o menos 11, ele tem módulo igual a 11, então você conserva o sinal do menos 11, que é menos. Então, o resultado da conta é menos 7. E aí, se eu tivesse menos 5, ou menos 6, mais menos 32. Como é que faria isso? Lembra o sinal de mais aqui? Não altere nada o sinal que vem adiante. Então, é menos 6 e menos 32. Ô, professor, e agora que eu tenho sinais iguais, como é que eu faço? Quando você tem sinais iguais, a regra da adição de números inteiros vai te pedir para você conservar o sinal e somar os valores. Então você vai somar 6 mais 3, 38. Se por acaso eu tenho mais 13 mais 5, a mesma coisa. Mais 13 mais 5, conserva o sinal e soma. Então sempre que os sinais são iguais na adição, você vai ter que conservar o sinal, que é igual, e somar os valores. Se os sinais são diferentes, você vai subtrair os valores e conservar o sinal
do maior valor. Essa é a regra importante. Do maior valor quando você olha para o módulo. Então, aqui nesse terceiro exemplo, o maior valor em módulo é 5. Então, você conserva o sinal do 5. Aqui, o maior valor em módulo é 11. Então, você conserva o sinal do 11. Se aqui fosse mais, se fosse, por exemplo, menos 4 mais 11, então ficaria menos 4 mais 11. Sinais diferentes você subtrai normalmente, 11 menos 4 dá 7, conserva o sinal do 11, que é o maior em módulo. Certo? Então é assim que a gente procede na adição. Na subtração, o sinal de menos na subtração vai mudar essa conta, certo? Então, por exemplo, agora, se eu tenho menos 5 menos mais 3, menos 5 mais menos 5 menos mais 3. Esse menos aqui agora, ele sempre altera o sinal do que vem depois. Altera para o contrário. Então, já que é menos 5 menos mais 3, esse menos agora, ele altera esse sinal. Então, passa a ser agora menos o sinal de dentro. Então, fica assim. Menos 5 menos 3. Agora você vai para a regra da adição. Sinais iguais aqui. Então, você conserva o sinal e soma. Bom, digamos que eu tenho agora menos 5, menos 5, menos 3. Como é que ficaria? Só lembrar que se tem um sinal aqui antes do parênteses, ele vai alterar o sinal que está dentro. Então, se tem um menos e aqui tem menos também, esse sinal de dentro agora, ele passa a ser mais. Então, fica menos 5 mais 3. O menos com o menos transforma em mais. E agora você vai lembrar da adição. Sinais diferentes. Você subtrai os valores. 5 menos 3 dá 2. Conserva o sinal do maior valor em módulo, que é esse daqui. O módulo desse primeiro é 5. Então você conserva o sinal que está acompanhando, que é menos 2. Se, por exemplo, fosse mais 5 menos mais 3, ficaria mais 5. Sinal aqui altera, porque tem um menos na frente, então ficaria menos 3. Sinais diferentes. Na adição, subtrai e conserva o sinal do maior valor, que nesse caso é o 2, então ficaria mais 2. Eu falei adição, pessoal, porque aqui eu posso olhar com mais 5 mais o menos 3. Então acaba sendo uma adição. Mesmo que eu, no final das contas, faça uma conta de subtrair, é uma adição, só que é uma adição com número negativo. Tá certo? Então é assim que a gente vai operar com os números na adição e subtração de números inteiros. E quando a gente quiser multiplicar, a multiplicação e a divisão têm regras iguais em relação aos sinais. Então, se eu quero multiplicar menos 6 vezes menos 7. E aqui vocês vão ter que se acostumar. Como eu tenho um sinal de subtração e tenho uma operação de multiplicação, eu tenho que escrever parênteses para separar as coisas. Eu não posso escrever assim, certo? Tenho que colocar parênteses para separar os sinais das operações. E aqui nesse caso, quando eu quero resolver então, eu vou fazer menos 6 vezes menos 7. A regra da multiplicação vai dizer o seguinte: sinais iguais resultam no sinal positivo.
certo? E aí, então, você multiplica os números. 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42, certo? Então, é isso que a regra pede para eu fazer. Então, se eu tenho menos 1 vezes... Vou colocar assim, mais 1 vezes mais 10. Sinais iguais resultam no sinal positivo e multiplica os números em questão. 1 vezes 10, que é 10. Sinais diferentes, vocês já devem estar suspeitando que resultam no número negativo. Então, sinais diferentes, mais e menos, na multiplicação, o resultado vai ser negativo. E aí você multiplica os números. 5 vezes 4 dá 20. Então, se fosse mais 120 vezes menos 2. Sinais diferentes dá negativo. E aí você multiplica os valores, né? 120 vezes 2 é 240. Na divisão, a regra é basicamente a mesma. A diferença é que você vai ter que dividir, não multiplicar. Mas, por exemplo, eu quero fazer mais 120 menos 2, dividido por menos 2. Né? Então, sinais diferentes dá negativo, e 120 por 2, se você dividir, vai dar 60. Menos 52 dividido por mais 10. Sinais diferentes dá menos. Se você dividir 52 por 10, dá 5,2. Então dá menos 5,2. Se você tem menos 1 sobre menos 3, sinais iguais dá positivo. Se você dividir 1 por 3, dá 0,333 infinitamente. Isso aqui, abre um parênteses, é o que a gente chama de dízima periódica. Porque é um número decimal infinito, tem infinitas casas decimais, que se repetem periodicamente. Então o padrão é se repetir 3 aqui, por exemplo. Então é um número decimal infinito, que é um número racional, né? Porque pode ser escrito na forma de fração. Ok? Essa é a regra para divisão. Bom, e aí quando a gente fala de números inteiros, a gente fala de expressões também numéricas. Expressões numéricas. O que são expressões numéricas? São expressões que envolvem mais de uma operação. Então, por exemplo, eu tenho menos 3 vezes menos 2 mais 6 menos mais 10 dividido por menos 5. Então, isso é o que a gente chama de uma expressão numérica, porque envolve a multiplicação, tem soma, tem diferença, tem divisão. Não necessariamente precisa envolver as 4, né? Mas que envolva mais de uma operação. Como é que a gente resolve isso, professor? A gente sempre dá prioridade para divisão e para multiplicação. Depois para soma e subtração. Então a gente multiplica aqui, vocês já sabem, multiplicação, sinais iguais, vai resultar em que sinal? A gente já sabe que é positivo. Multiplica agora 3 vezes 2. Dá 6. Bom, esse mais aqui a gente não faz nada com ele ainda, porque lembra que eu falei, a adição deixa para o final. Esse 6 não faz nada ainda. Esse menos não faz nada ainda. Vamos dar conta da divisão. Divisão de mais 10 por menos 5.
falei com vocês que na divisão a regra é a mesma que multiplicação. Sinais diferentes resulta em menos. E aí então você vai dividir o 10 por 5, dá 2. Ok? Bom, e aí fica mais 6 aqui. Se você quiser tirar o sinal do 6, também pode. Então eu posso escrever apenas 6, não tem problema. Aqui é que eu não posso tirar porque eu tenho que ligar os dois números, né, da expressão. Lembra que eu falei que o menos altera o sinal do que está na frente, ou do que vem depois. Então, menos com menos resulta em um sinal positivo. Então fica mais 2. E agora você soma tudo. 6 mais 6, 12, mais 2, 14. Então esse é o resultado dessa expressão numérica. Aí vou deixar aqui um exemplo para vocês fazerem. Vocês vão me dizer na aula síncrona que a gente vai ter, vocês vão me dizer o resultado. Vai ser menos 100 dividido por menos 25 mais 8 menos 10 vezes mais 2. Certo? Respondam. Só para vocês treinarem e me digam na próxima aula. Tá ok, pessoal? Bom, eu só queria, para finalizar, mostrar para vocês um material muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consegui. Esse material que tem lá no AVA, ele é a apostila de pré-cálculo. E aqui tem tudo que vocês vão precisar saber para esse curso. Não tem tudo, eu acho que falta alguma coisa mais para o final, mas bastante coisa do que a gente vai utilizar desde o início até quase a parte final do curso tem aqui. Então vocês podem dar uma lida, uma estudada bastante nesse material. Então o que eu falei hoje, por exemplo, está um pouco nessa parte de conjuntos numéricos. Aqui tem muito mais conteúdo, vocês podem dar uma olhada. Falei de números opostos ou simétricos, e aí falei agora no final das operações com números inteiros. Então vocês podem olhar, rever, fazer os exemplos, para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Não deixem de ver esse material, é esse daqui, ó. Essa é a capa. Vai ser um livro base pra gente, tá certo? Até a próxima, pessoal. Bons estudos.